sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Havendo o quórum, declaro aberta a Foco no sessão desembargador João Lage, judiciária presidente do do Tribunal Regional Eleitoral da Eleitoral, Amapá. Desembargador esta João Lage, quarta-feira, branco, de 19 cabelos de castanhos fevereiro escuros, de curtos, 2025. olhos amendoados claros, Saúdo uso óculos de os armação ilustres pais da clara, senhora tem nariz Procuradora Regional afilado, Eleitoral, submeto à barba aprovação a ata da escanalada, última parcialmente sessão e, se grisalha não e houver traz toga necessidade preta. de Na tela, alteração, candidato declaro a ata superior, aprovada. logo do TRAP, candidato Ata inferior, aprovada. janela de Vamos último intérprete. a pauta de julgamento. Temos 4 processos. Eu chamo uma continuação de julgamento nos HCs 1 e 2 da pauta. O HC 600.272 de 2024 e o HC 600.200 também de Na barra inferior, 2024. 15 e 5. Ambos 19 de paciente 2 de o Anderson 2025. de Oliveira Desce na Alves. quarta sessão judiciária Autoridade ordinária do coatora, TRAP. os juízes da sexta vara, da sexta zona eleitoral e da segunda zona eleitoral, respectivamente. Né? Tem um erro aqui na pauta, o primeiro é o juiz da sexta zona eleitoral de Macapá, né? Perfeito, é a sexta zona de Macapá e o segundo é a segunda zona eleitoral de Santana. O Tribunal Regional Eleitoral já iniciou esse julgamento, por unanimidade conheceu do habeas e no mérito, após o voto do juiz Normande Souza, concedendo parcialmente a ordem e aplicando medidas cautelares diversas da prisão, pediu vista o juiz Rivaldo Valente. Antecipou o voto, acompanhando o relator, o juiz João Lages. Os demais aguardam. Doutor Rivaldo, boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, senhor advogado, boa tarde a todos que nos assistem. Presidente, considerando a Foco no juiz Valdo Valente. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, curtíssimas laterais, os óculos de armação escura, nariz afilado, tem barba grisalha, escanoada, curta, traz toga preta. Envolve fatos que colocam em risco a integridade do processo eleitoral, impossível participação de candidatos em atividades criminosas, no intuito de influenciar ou manipular o resultado das eleições municipais. Eu adoto o relatório apresentado pelo eminente relator Normande Souza, que detalhou os fatos e argumentos das partes, bem como a tramitação dos dois habeas corpus impetrados em favor do paciente Luanderson de Oliveira Alves. Em razão da antecipação do voto do juiz-presidente desta corte, desembargador João Lages, o Ministério Público Eleitoral apresentou o memorial na última segunda-feira para mim, recebi esse memorial, reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, contestando em síntese os pontos abordados no voto do juiz-presidente. Pois bem, o presente habeas corpus questiona a legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática de crimes eleitorais, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Os principais fundamentos da impetração giram em torno da ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, do excesso de prazo da prisão preventiva e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Faço análise individualizada dos principais pontos controvertidos nos autos. Inicialmente destaco que o argumento relativo à imunidade eleitoral foi devidamente afastado por esta Corte, pois a prisão preventiva foi decretada antes do prazo de 15 dias que antecede o pleito, conforme o artigo 236, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a relativização da imunidade eleitoral nos casos em que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública e a lisura do processo eleitoral. Nesse sentido, como já decidido em outras oportunidades, a imunidade eleitoral não pode servir como escudo para práticas criminosas, sobretudo quando há indícios concretos de coação de eleitores e vínculo do candidato com organizações criminosas. Não obstante a isso,
A análise dos autos demonstra que a prisão preventiva do paciente já perdura por período excessivo, sem que haja justificativa concreta para sua manutenção. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a custódia cautelar não pode ser utilizada como antecipação de pena, sendo necessária a demonstração de demonstração de que a sua manutenção se faz imprescindível. Caso os elementos apresentados pela defesa e pelo próprio relator, apoiado pelo voto do juiz-presidente, evidenciam que não há fatos novos ou elementos concretos que justifiquem a continuidade da prisão. Com efeito, a autoridade policial, a justificar a demora na condução das investigações, limitou-se a alegar complexidade do caso e o volume de material apreendido, sem indicar qualquer conduta do paciente que pudesse comprometer a instrução criminal. Esse quadro configura constrangimento legal, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Assentou entendimento no sentido que o excesso de prazo da prisão cautelar deve ser analisado à luz da razoabilidade e da complexidade do feito. Se não há inércia da defesa ou manobras protelatórias, a demora injustificada caracteriza constrangimento legal, passível de correção pela via do habeas corpus, posição jurisprudencial firmada no HC 503/194 de São Paulo, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, julgado no dia 12 de 2 de 2019. Outro ponto que merece relevo é a condição pessoal do paciente. O caderno processual extrai que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e responsável pelo cuidado de uma filha com transtornos de espectro autista, cuja mãe é falecida. A manutenção da prisão, nesses termos, revela-se desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo 143.641, de São Paulo, firmou a tese de que a prisão preventiva de indivíduos responsáveis por crianças deve ser analisada com maior rigor, privilegiando a aplicação de medidas cautelares menos gravosas sempre que possível. O que se refere aos apontamentos trazidos pelo Ministério Público em seu memorial, onde se sustenta que o voto do juiz-presidente afastou indevidamente a conexão entre os crimes eleitorais, crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que interferiria na investigação, com todas as vênias ao Ministério Público, entendo que ele não lhe aceite razão nesse ponto. Isso porque observo que o justicioso voto reconhece a complexidade da investigação e a conexão entre os crimes eleitorais e a organização criminosa. Permanece o foco no juiz Givaldo Valente. Afastou a vinculação automática com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, fundamentando que não há, nos autos, elementos concretos que demonstrem que recursos oriundos do tráfico financiaram a campanha do paciente. Fundamenta-se ainda que eventual liberação do paciente não impedirá o aprofundamento das investigações, reafirmando a necessidade de provas concretas, tendo em vista que o habeas corpus não é meio adequado para antecipação de juízo de culpa, devendo-se respeitar os limites da restrição da liberdade dentro dos parâmetros legais. O memorial sugere que o voto do juiz-presidente teria gerado dúvidas sobre a condição de foragido do paciente, ao questionar se houve um procedimento formal para sua decretação como foragido. Todavia, o voto do presidente não negou que o paciente esteve em local incerto e não sabido, mas destacou que não há nos autos comprovação formal da decretação de sua condição de foragido, antes de sua apresentação voluntária. Além disso, como bem destacado, a apresentação voluntária do paciente evidencia a intenção de colaborar com a justiça, afastando a presunção de fuga para evitar a aplicação da lei. Quanto às alegações sobre ameaças e influências da facção criminosa, em que depoimentos indicariam que o paciente teria envolvimento direto com facção criminosa, abre aspas, família Terror do Amapá, e pressionando eleitores, destaco que o voto do relator e o voto do juiz-presidente não negaram a gravidade das acusações, mas fundamentaram que a prisão preventiva já não se justifica, pois o inquérito não apresentou novas provas que justifiquem a manutenção da prisão,
ressaltando ainda que o tempo de prisão já ultrapassou o prazo razoável sem que houvesse elementos concretos demonstrando risco iminente à instrução criminal e que medidas cautelares alternativas garantem o prosseguimento das investigações sem necessidade de encarceramento. Dessa forma, entendo que as alegações do memorial não apresentaram elementos novos capazes de modificar o entendimento já afirmado pelo voto do relator e do juiz-presidente, devendo ser rejeitadas. Diante disso, senhor presidente, acompanhe integralmente o voto do relator com os acréscimos do voto do juiz-presidente para conceder a ordem em revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no artigo 309, já destacada no voto do relator. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Rivaldo. Foco na parte central da mesa. Juiz Carmo Antônio. Excelência, eu só gostaria de saber como é que está até agora o quórum. Pela concessão parcial, o relator, Luiz Rivaldo e eu. Falta Vossa Excelência, o doutor Anselmo e a doutora Tina. Eu acompanho, excelência, o relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, a conexão não está muito boa. Mas dá para ouvir. Mas, Permanece o foco na tá parte me central ouvindo da bem, mesa. né? Senhor presidente, Imagem ampla do plenário, com a palavra o juiz Anselmo Gonçalves. Ele fala, porém não aparece na tela. O pressuposto básico, ou seja, ela tem que ser necessária, ou seja, não há possibilidade de nós termos no andamento do processo uma prisão de forma indefinida se não houver necessidade. E eu me recordo bem dessa situação que a necessidade da prisão, tá, do paciente foi justamente reconhecida por mim pelo fato de nós, naquela época, estávamos no âmbito de uma eleição e havia, tá, então, uma situação fática que justificava a prisão, que era exatamente, tá, a retirada, tá, do paciente, tá, daquele meio em que ele poderia exercer alguma influência nos eleitores. Então, as eleições já passaram, tá? Nós não precisamos mais, tá, de invocar, não temos mais como invocar essa situação fática para justificar a necessidade da prisão, tá, do paciente. E ainda há uma situação que, mesmo naquela época, já tinha me chamado a atenção, era da competência da Justiça Eleitoral para julgar, tá, no caso, o tráfico, tá, de drogas. Tá? Por quê? Porque eu não tinha vislumbrado ali nenhuma conexão entre, tá, o tráfico, tá, e uma eventual captação, tá, forçada, tá, de votos. Então, a situação do tráfico nunca me pareceu que fosse realmente da competência da Justiça Eleitoral. No máximo, a gente poderia trabalhar com aquela outra questão, outro enquadramento, que seria, tá, a formação de quadrilha, né? Organização criminosa, né? Então, foi essa a justificativa, senhor presidente, que me levou, tá, a manter a prisão, tá, do paciente naquela ocasião, ou seja, as eleições que já se passaram. Então, eu não vislumbro realmente a necessidade da prisão, tá, do paciente. E adianto, tá, que eu não tive, a doutora Sara disponibilizou os memoriais, eu não consegui abrir, tá, eu não consegui fazer a leitura dos memoriais, tá, mas independentemente do que tenha sido ali colocado, eu tenho firme convicção no sentido de que a prisão do paciente não é mais necessária, a razão pela qual eu acompanho integralmente o relator. Foco na parte central da mesa. Senhor presidente, sem mais adendos, eu também acompanho o voto do relator. Se o resultado, o Tribunal Regional Eleitoral, em continuação de julgamento, né, concedeu parcialmente a ordem e aplicou as medidas cautelares diversas da prisão nos termos dos votos proferidos, né? Então, após assinar o termo de compromisso, o paciente deverá ser colocado em liberdade, né, com a assinatura, lógico, do termo de compromisso. Doutor Luan, doutor Lúcio Fábio. Então, acho que Vossa Excelência Lúcio Fábio, não? Foco no desembargador Cleito. João Acho que Lage. ele estava aguardando esse julgamento, não era? Boa tarde, doutor Cleiton. Querendo ficar com a gente, seja muito bem-vindo, tá bom?
Vamos chamar item 3 da pauta, é o recurso eleitoral na prestação de contas 600.522 de 2024 de Pracuúba. Relator é o juiz Rivaldo Valente, o recorrente é o Ministério Público Eleitoral e o recorrido Joelson dos Anjos Oliveira, que será patrocinado pela doutora Gláucia Costa Oliveira, pediu sustentação oral. Comporão a turma julgadora com o relator, os juízes Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normande Souza e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Foco no juiz Rivaldo Valente na barra de rolagem inferior. Primeiro, recurso eleitoral na prestação de contas, número do processo 0600-522-45.2024. Origem Pracuúba, barra P, relator, juiz Rivaldo Valente. Com ressalva as contas de campanha do candidato Joelson dos Anjos Oliveira, relativas às eleições municipais de 2024, para o cargo de vereador pelo Partido Liberal, no município de Pracuúba. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a divergência entre as informações prestadas pelo recorrido no relatório de despesa com combustível semanal inicialmente e posteriormente retificada traduz-se em irregularidade na utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. Assevera que a divergência de informações sobre o período de gastos consumo entre o documento inicial e o documento retificador indica que o recorrido apresentou às pressas relatórios deficitários, objetivando induzir a erro a Justiça Eleitoral, em violação de princípios constitucionais da administração pública, sobretudo o princípio da transparência e economicidade, razão pela qual a despesa com a aquisição de combustível criadas com recursos do Fundo Especial é irregular. Por tais razões, requer a reforma da sentença para impor a desaprovação das contas do candidato e a devolução ao Tesouro Nacional do valor despendido com a aquisição de combustíveis no importe de R$ 3.124. Foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido, as quais defende a manutenção da sentença, argumentando que os gastos foram justificados com documentação idônea e que eventuais inconsistências são de natureza meramente formal, sem prejuízo à transparência e à fiscalização das contas. Dada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença recorrida, ao considerar que as irregularidades apontadas não configuram falhas graves apta a ensejar a desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Relatório, doutora Sara, Ministério Público está com a palavra. Foco na paz central da Obrigada, senhor mesa. presidente. Excelentíssimos senhores julgadores, caros servidores aqui presentes, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Veja a doutora Gláucia aqui. Doutora Gláucia não está, né? Então, devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, logo deve ser conhecido. Acho que não há divergência, Vossa Excelência pode prosseguir. Foco no juiz Rivaldo O Valente. recorrente sustenta que as informações apresentadas de forma inicial e posteriormente retificada por ocasião de diligências evidenciariam a malversação dos gastos com combustíveis, apta a ensejar a desaprovação das contas e a devolução dos gastos do Tesouro Nacional. As análises, senhor presidente, verificou que o candidato inicialmente apresentou demonstrativo de despesas com combustível semanal referentes ao períodos. Foram 4 períodos aqui, de setembro, todos no período de setembro. Está destacada no meu voto as datas. Em seguida, em atendimento às diligências resultante da irregularidade apontada pelo recorrente, o recorrido retificou o relatório de consumo de combustível, indicando que o valor adquirido de combustível no valor de R$ 3.124, em verdade, corresponderia a todo o período eleitoral de 46 dias. A sentença, ao analisar a irregularidade em questão, registrou que o relatório de combustível retificado apresentou o período de consumo, locais de abastecimento e média de consumo dos veículos que se mostraram condizentes com a utilização do veículo registrado na prestação de contas. Então, senhor presidente, aqui o meu voto foi disponibilizado aos demais pares. Eu adianto que a sentença não merece reparos. E, em consonância até com o parecer do próprio Ministério Público, que funciona nesta corte, voto pelo desprovimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Foco na parte central da mesa. Desprovimento. Perfeito. Manutenção da sentença. Tá. Juiz Carmo Antônio. Eu acompanho, Lúcio Relator.
Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Juiz Normande Souza. Eu também acompanho, senhor presidente. Eu também anuncio o resultado. O TRE da Amapá, por unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do juiz relator. Item 4 da pauta é o agravo regimental no cumprimento de sentença Imagem ampla número do plenário. 601.057, 2022. Origem Foco no Macapá, desembargador relatora juíza Tina João Souza. Lage. Agravante é Maria Dalva de Souza Figueiredo, agravada União Federal. Atuarão com a relatora como vogais as juízes Tina Souza, Normandes Souza, Rivaldo Valente, Na barra de rolagem inferior, 4. Agravo regimental no cumprimento de sentença, número do processo 0601057-45/2022. Origem Macapá barra P, relatora, juíza Tina Souza. Foco na relatora, juíza Tina Souza. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, curtíssimos, penteados para trás. Usa leve maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado e batom vermelho. Traz toga preta. Que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos para a satisfação da dívida exequenda. Maria Dalva de Souza Figueiredo teve as contas de campanha desaprovadas por meio do acórdão número 7880/2023 do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, com a determinação de devolução da quantia certa ao Tesouro Nacional. A decisão transitou em julgado no dia 26 de 6 de 2024. E a parte exequente requereu a intimação executada para promover o pagamento voluntário da obrigação, que, embora devidamente intimada, permaneceu inerte. Portanto, no quitado o débito no prazo estabelecido, foram bloqueados os ativos financeiros. A agravante apresentou impugnação, sustentando em síntese a impossibilidade de penhora sobre seus salários, sob o argumento de que tais valores são impenhoráveis, por constituírem verba de caráter alimentar, conforme disposto no artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil, requereu o devido desbloqueio dos valores. A União Federal, em resposta à impugnação, requer a rejeição da impugnação do bloqueio dos valores em razão de uma vantagem chamada, abro aspas, retribuição por titulação equivalente ao reconhecimento, saberes e competência, RSC 3, classe D, nível 402, fecho aspas, conforme portaria do DIGEP-AP, MGI 5729, de 3 de agosto de 2024, juntado pela própria devedora, com sua impugnação. No mais, a União requer o indeferimento do pedido de desbloqueio e pede a conversão em renda dos valores bloqueados. Em decisão do ID 5202898, foi julgado procedente parte o pedido de impugnação, determinando a liberação imediata de 70% dos valores bloqueados, mantendo-se a penhora de 30%, que deverão ser utilizados para a satisfação da dívida exequenda. A executada apresentou agravo regimental e os autos foram regularmente instruídos e vieram concluídos para julgamento. E este é o relatório, excelências. Com a palavra, o Ministério Público Eleitoral. Foco na parte central da mesa. Excelência, considerando que não se verificou interesse primário no caso, o Ministério Público deixou de oferecer parecer nos autos. Devolvo a palavra à relatora. O presente agravo regimental e tempestivo foi interposto pela Foco parte na juíza legítima, Tina observando Souza. os requisitos estabelecidos no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal estão devidamente preenchidos, razão pela qual o agravo deve ser conhecido e analisado o mérito. Divergência, acho que está conhecido, pode prosseguir, doutora. Senhor presidente, eminentes pares, adianto que o agravo regimental não merece provimento. A controvérsia Permanece reside o foco na juíza admissibilidade Tina da penhora Souza. de valores depositados em conta salário da agravante para a satisfação do débito eleitoral. O artigo 833, inciso 4 do CPC, prevê a regra geral de impenhorabilidade de salários, subsídios e proventos de natureza alimentar. Contudo, o parágrafo 2º do mesmo artigo admite a penhora parcial para a satisfação da dívida de caráter não alimentar, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Neste caso, a decisão agravada determinou a penhora de 30% dos valores bloqueados, liberando os 70% remanescentes para garantir a subsistência da agravante. Esse percentual encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais. Peço venha a Vossas Excelências para não ler, mas juntei a jurisprudência tanto do STJ quanto do TSE que dizem respeito a este caso. Leio apenas desencargo a jurisprudência do TSE, abro aspas, impenhorabilidade de verbas de natureza remuneratória prevista no artigo 833, inciso 4 do CPC, tem por escopo assegurar o mínimo essencial à sobrevivência do devedor e de sua família. Recurso de mandado de segurança 06.508/58, relator ministro Og Fernandes, julgado em 16 de nove de 2019. Da razoabilidade e da proporcionalidade da decisão agravada. A decisão que limitou a penhora a 30% dos valores não compromete a subsistência da agravante, especialmente porque foi assegurado o acesso à maior parte dos recursos bloqueados. Ainda, eventual necessidade de ajustes financeiros poderá ser discutida em acordo de parcelamento, conforme proposto pela União. O Supremo Tribunal Federal também admite a flexibilização da impenhorabilidade dos salários, em consonância com o princípio da proporcionalidade e a garantia de efetividade da execução. Em decisão monocrática, o ministro Luiz Fux destacou que, abro aspas, a penhora de valores recebidos a título de remuneração só será possível quando garantido o respeito ao mínimo essencial em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, fecho aspas. STF, o recurso 10.84862, a relatoria do ministro Luiz Fux, julgado no dia 6 de 11 de 2017, publicado no DJE, de 20 de 11 de 2017. No caso em análise, a decisão agravada determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante, preservando os 70% restantes para sua subsistência. Essa medida equilibra de forma proporcional o direito do credor à satisfação de seu crédito. Permanece o foco na juíza Tina Souza. A resolução número 23.709/2022 do TSE, que regula a execução de sanções pecuniárias no âmbito eleitoral, também reforça a necessidade de ponderação ao prever que a execução deve garantir a efetividade sem comprometer o necessário à subsistência do executado. Demais, a penhora em questão visa garantir a execução de valores que, em última análise, retornam ao interesse público em razão da natureza da dívida. A medida aplicada pelo juízo da execução é plenamente compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores, além de resguardar o equilíbrio entre o direito à execução e a proteção à dignidade do executado. Diante do exposto, voto pelo não provimento do agravo regimental, mantendo-se integralmente a decisão agravada e é como voto, excelências. Doutora Tina, como vota juiz Normande Souza. Eu acompanho a relatora. Juiz Rivaldo Valente. Presidente, eu tenho um entendimento sobre essa questão salarial, até porque existe Foco no juiz Valdo Valente. Recurso especial, recurso de demanda repetitiva em trâmite ainda no STJ envolvendo a penhorabilidade de salários, uma vez que essa relativização já teve manifestada no voto da eminente relatora, ela está sendo questionada em demandas repetitivas. E, sobretudo, a aplicação de afastar a regra da impenhorabilidade do salário, uma vez que a jurisprudência e a própria lei, ela tem permitido essa, mas quando o crédito é de natureza alimentar. E nessas hipóteses do crédito exequendo ou de natureza alimentar, a própria legislação e a jurisprudência têm consolidado, permitindo afastar essa regra para permitir a penhora do salário. Então, diante dessa situação, presidente, eu gostaria de pedir vista dos autos, até para analisar essa questão e trazer meu voto devidamente fundamentado. Perfeito. Então, Foco no desembargador João O Lage. TRE da Amapá, a unanimidade conheceu do recurso e no mérito
após o julgamento da juíza relatora que lhe negava provimento, o que foi acompanhada pelo juiz Normande Souza, pediu vista o juiz Rivaldo Valente, os demais aguardam. Entes pares, não há mais recurso em mesa para nós apreciarmos, resta-me então agradecer, lembrar que amanhã nós temos sessão às 16 horas e declarar encerrada a nossa sessão de hoje. Tá? Até amanhã, tenham todos um bom dia de descanso e a você que nos acompanha também. Amanhã às 16 horas. Amanhã não é 15, não? Recording stopped. Não, né? Imagem ampla do plenário. 16. Ah, Amanhã é 15? Não. Só 24. tá, Amanhã é 16, tá? certíssimo. Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados.